sejam muito bem-vindos ao Agrofag desse domingo. Estamos no ar pela KTV e também no YouTube. Professor Celso, bom dia. Mais uma edição juntos por aqui, né? Bom dia, Antoniela. Mais uma edição. Bem-vindo a todos. É isso aí. Cascavel completou 73 anos na quinta-feira. A gente já quer deixar aqui os nossos parabéns a todos os envolvidos na história da cidade, né, professor? É muito importante a cidade, aí é muito importante esse momento, né? Parabéns a todos. 30 anos já em Cascavel, professor? 30 anos em Cascavel. Cheguei aqui, ela estava em pleno desenvolvimento. Agora, voando total, né? É isso mesmo, muito bem. Então, vamos conferir agora os destaques da edição de hoje. Tupanci já foi o município com a maior área plantada com amendoim no Paraná. Eram 2.500 hectares e 50 produtores, mas hoje são apenas 100 hectares e 3 produtores. Só que essa história pode mudar. Uma parceria foi formada para estimular o plantio do amendoim na região. Quase tudo pronto para o início do City Farm Fag, o maior evento do Brasil sobre tecnologias para o agronegócio, promovido por uma instituição de ensino superior. No estúdio, organizadores falam sobre as novidades do evento, que neste ano vai ter até uma mini fazenda. A Isa vai falar sobre a produção das oliveiras. E em Cascavel, tem uma plantação de amoras orgânicas. São 12 mil pés da fruta. Cada gominho é uma fruta que está preso num cachinho, como se fosse uma uva. Se eu tirar, eu posso danificar uma das frutas aqui embaixo. Professor Celso, começamos o programa com uma imagem muito bonita lá da região de Tupanci, no distrito de Brasiliana, uma lavoura de amendoim. Olha só, um cultivo que não é muito comum aqui na nossa região, né? O amendoim não, a cultura do amendoim não é muito comum, mas ela foi importante há tempos atrás, né? Chegou-se a plantar em torno de 2.000, 2.500 hectares, né? E isso atraiu algumas empresas para a região, né? Então, Tupanci foi um polo. Inclusive, nas minhas aulas, a gente procurava regiões que tinha amendoim para fazer as aulas práticas de amendoim, né? E é uma cultura muito interessante, né? Nós estamos vendo essa imagem aí, ó. É uma planta que tem folhas pennadas, né? Ela tem um pecíolo, né? E 4 folhas espalmadas, né? Então é fácil reconhecer o amendoim, né? Bem característico, então. É característico, né? E o amendoim, ele teve esse impulso, depois houve essa queda, né? Na nossa região. Talvez pela soja, né? Que valor agregado melhor, valor assim, maior, né? De comercialização, como uma commodities, né? Então houve uma queda, né? Mas existe ainda algumas áreas sendo plantadas de amendoim na região, né? E o São Paulo é o estado que mais planta amendoim. Por que razão? Recuperação de canaviais, quando você chega na época de renovar os canaviais, você planta amendoim, que é uma leguminosa para recuperar o solo, né? Ou recuperação de pastagem, quando vai fazer recuperação de pastagem. Então esses terrenos, né, de pastagem franco-arenoso, o amendoim desempenha um fator importante de recuperação de solo. Então o pessoal planta amendoim, faz a recuperação do solo e aí volta a plantar a pastagem de novo. São Paulo é o maior produtor de amendoim do Brasil, né? Entendi. Muito bem, muito bem. E agora, professor, a gente vai contar uma história interessante sobre o cultivo de amendoim na região de Tupanci. No auge da produção, nos anos 2000, a área plantada chegou a ocupar 2.500 hectares e os grãos eram beneficiados em indústrias na própria cidade. Mas o cenário mudou. Hoje são apenas 100 hectares, menos de 5% do que era antes, e a demanda por amendoim continua grande. Por conta disso, um grupo de parceiros entre empresas, agricultores e pesquisadores quer retomar o cultivo, que além de ser rentável, pode trazer outras vantagens para o produtor rural. Esta é uma lavoura de amendoim, em Brasiliana, distrito de Tupanci, no oeste do Paraná. Ela foi semeada em outubro, mas a história dessa planta começou bem antes, há quase 50 anos. O cultivo do amendoim em Tupanci teve início nos anos 80 e chegou ao auge nos anos 2000. Na época, o município contava com a maior área cultivada no estado, somando 2.500 hectares, envolvendo cerca de 50 agricultores e com uma produtividade média de 10 mil toneladas por safra. Porém, a partir do ano de 2005, o cenário começou a mudar.
A competição com a soja e o milho safrinha fez a cultura do amendoim recuar. Hoje, são apenas 100 hectares cultivados e só 3 produtores dedicados ao plantio. Para a gente falar sobre o histórico da produção de amendoim em Tupãssi, eu converso agora com o Vanderlei, que é técnico do IDR. Vanderlei, bom dia, seja bem-vindo ao programa Agrofag. Bom dia, tudo bem? Vanderlei, para a gente começar, falar um pouquinho da importância que Tupãssi teve para essa cultura do amendoim, trazendo um pouquinho para a gente de números e desse histórico. Quando que iniciou? Foi nos anos 80, finalzinho dos anos 90? Fala um pouco para a gente como que foi esse início da cultura do amendoim. O amendoim ele chegou aqui no município de Tupãssi no final dos anos 80, início dos anos 90. Na época, a produção era de uma forma bem rudimentar, né? Praticamente toda a produção manual, inclusive desde debulhar as vagens para a produção de semente, o plantio, toda a colheita era feita de forma manual. Aí, no início dos anos 2000, a gente teve um processo de mecanização, onde chegaram máquinas adaptadas para o plantio, máquinas para fazer a debulha das vagens do amendoim, máquinas para bater o amendoim, e aí depois, aí, 2005, 2010, a gente teve, inclusive, máquinas para colher o amendoim. Mesmo hoje, tendo um bom pacote tecnológico, com máquinas, a produção hoje ela é praticamente toda mecanizada, mas mesmo assim a gente teve uma expressiva redução da área e de número de produtores. Como que você avalia essa queda, principalmente, de produtores, em Tupãssi, principalmente? É mais a questão de mecanização, questão de mercado? Foi uma opção mais para a soja? Como o amendoim não é uma commodity, o produtor tem que colher, tem que secar na lavoura, tem que levar para a propriedade dele, tem dificuldade de comercialização, não existe uma cadeia tão bem estruturada como a de soja e milho. Isso acabou inviabilizando gradativamente a cultura e os produtores acabaram migrando. Então, esses mesmos que produziam amendoim acabaram ficando com a produção de soja no verão e milho safrinha no inverno. A produção de amendoim era importante também para a economia do município, já que indústrias se dedicavam ao beneficiamento do grão. Edenilson é proprietário da única que continua em atividade. A indústria tem mais de 20 anos. Na verdade, começou com produção de amendoim, né? Ainda era menino novo, vamos dizer assim, 17 para 18 anos, começamos no plantio de amendoim. E a gente sempre viu a necessidade de... Não tinha indústrias aqui na região. Tinha o conceito de plantar amendoim, mas a produção era vendida para outros estados, né? Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e nas capitais. E aí ao longo dos anos, percebemos que precisava mudar isso. A gente precisava agregar valor. Vinham atravessadores, comprava o produto e a gente, né, não trabalhava e não tinha a renda, vamos dizer assim. Então a gente viu a necessidade de ir agregando valor e limpando cada vez mais o produto, né? Colhia bruto da roça. Então a gente foi investindo ao longo dos anos em secadores, foi investindo também em processo de pré-limpeza, debulha, seleção automática de grãos. A produção hoje é de amendoim torrado, granulado, a pasta feita com grão e também subprodutos para outras marcas. O grande problema que a indústria enfrenta é a escassez de um produto essencial, justamente o amendoim. Atualmente a gente traz também produtos de fora, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná também tem plantio, mas o plantio que tem dentro do estado hoje não atende à demanda da indústria. Hoje nós temos mais demanda do que oferta dentro do estado. Para atender a essa demanda, o Edenilson procurou empresas e produtores rurais com o objetivo de criar uma parceria e incentivar o plantio na região. A ideia atraiu o agricultor Nero Paganini, proprietário daquela área que vimos no início da reportagem. Ele plantou pela primeira vez 30 hectares de amendoim. Conversando, a gente vem sempre em busca de alternativas para agregar valor, para ver se sobra um dinheirinho a mais do que o que a gente já vem fazendo, que é
que é o tradicional aí, a soja e o milho safrinha. Daí, num bate-papo aí, a gente teve a informação de uma empresa aqui de Tupãssi, a Select, que ela é uma indústria que faz a pasta do amendoim. Aí fomos visitar, fomos ver produtores e tal, fizemos nossas contas, buscamos informação, estamos buscando parceria aí junto ao IAC, e então resolvemos de fazer uma parte, uma fração da área, em torno aí de 3%, apostando nessa cultura, 3% da área total plantada, para não arriscar, para não quebrar a cara na primeira, né? E estamos aí, fazendo tudo que é bem recomendado para tentar conduzir bem uma cultura e acreditando, apostando aí em mais uma alternativa. A área já conta com sistema de irrigação e, se houver necessidade, a nova cultura também será beneficiada por essa técnica. A cultura do amendoim, segundo o que a gente viu até agora, ela até não é tão exigente na questão de água, ela até tolera uma certa estiagem aí. Mas, como na propriedade aqui a gente já tem área irrigada, a gente quer então, tem a segurança de que a falta d'água é o fator mais limitante na agricultura como um todo hoje. Então você tem a segurança de não ter esse risco. Então, com essa segurança, a gente pode fazer um investimento maior, porque a colheita ela é mais certa, né? Expectativa de sacas por hectare? Qual é a produção média? A expectativa de sacas por hectare, as informações que eu vi já, alguns vídeos de pesquisadores lá na região de São Paulo, tem se conseguido de um mínimo, nas lavouras assim que não deram muito certo, fala por alqueire, daí é a fala do profissional lá, de 250 até 740 sacas por alqueire. Então eu penso assim que eu tenho que buscar ficar na média, né? A minha expectativa é 500 sacas por alqueire. Outro parceiro atraído pelo projeto é o agrônomo Ayrton Citolin, dono de uma empresa que comercializa sementes. É ele quem acompanha a lavoura do seu Nero, seguindo orientações do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que forneceu as cultivares para o plantio. Trazendo um pouquinho então para essa questão técnica mesmo, de como é que foi feito o plantio, é um plantio normal, é igual a outros plantios, ou tem uma adaptação diferente, a questão de entrelinhas, questão de população? Sim, usa quase as mesmas máquinas, só que tem que adaptar. Então tu vê que o espaçamento é de 90 centímetros para facilitar a colheita também. Então a quantidade de sementes usa a mesma semeadeira, plantadeira de soja, joga um pouco mais de sementes. Aqui tem cada cultivar tem uma população recomendada. Esse aqui ficou com 15 plantas por metro, jogou 16, 17, ficou ideal, foi né, conforme nós tínhamos planejado. É uma cultura de ciclo longo, né, uma cultura de verão, então a gente planta ela agora em outubro e vai colher lá em março. É uma cultura de 140, 150 dias. A expectativa agora é com os resultados que serão alcançados. Seu Nero está otimista em relação à rentabilidade, que ele acredita que possa ser até 50% maior em comparação com a soja. Como o amendoim hoje não, alguns dias atrás eu pesquisei, ele estava girando em torno de R$120 a saca. Então teria que se fazer aí, dependendo da produtividade, se fazer um cálculo. Eu não tenho ele pronto não, mas assim, seguramente 50% a mais de receita ele consegue me proporcionar se eu alcançar essa produtividade das 500 sacas. Expectativa é boa então? É muito boa, é muito boa. Eu estou assim acreditando bastante. Vamos colher para confirmar, né? Com o apoio da indústria, de empresas e institutos de pesquisa e com o mercado apontando para um futuro promissor, o amendoim pode voltar a ser uma boa opção para os agricultores do oeste paranaense. Há anos atrás, não tinha pesquisa e desenvolvimento na área de sementes. E então o melhoramento genético foi totalmente, vamos dizer assim, muito importante, vamos dizer, extremamente importante para a viabilidade da cultura.
E a gente percebeu que no estado do Paraná esse melhoramento genético não tinha, né? Então a gente identificou que tinha uma necessidade de ter um parceiro que entendia de sementes. Então a gente, em parceria com a Citolin, fez parceria também com o IAC, né? O IAC desenvolveu as melhores variedades hoje, uma das melhores variedades de amendoim do Brasil hoje é do IAC, fez um grande trabalho de pesquisa e desenvolvimento e a gente fez uma parceria, montou esse grupo para fomentar esses produtores na região, né? É um trabalho de extrema importância que até então não tinha no estado do Paraná. É uma cultura de alto valor agregado, com muita demanda no mercado interno e exportação. É um produto muito procurado. E aí, se nós conseguirmos produzir um amendoim de boa qualidade, o mercado é muito certo e muito lucrativo. Então, são opções que estamos buscando com novas fontes de renda aí. Eu falo que eu não me conformo em ficar fazendo sempre o mesmo que eu fiz o ano passado e o ano que vem o mesmo que eu fiz esse ano. Eu acho que a gente tem opções aí. Claro, tem que testar, erra-se muito, sem dúvida, quando a gente vai fazer diferente, corre muito risco de errar, mas uma dessas acerta. Então, a chance de melhorar, ela está por aí, está no ar, é para quem quiser procurar. Que bacana, então, né, professora? A gente acompanhou aí na reportagem essa retomada, então, do cultivo do amendoim aqui na nossa região. Isso é muito importante, veja bem, Antoniela, existe um grupo de produtores, né, de produtores de semente e agricultores que estão dispostos a voltar a plantar amendoim, certo? E atrás disso, ou junto com esse grupo, né, existe o IAC de Campinas, né, Instituto Agrônomo de Campinas, né, que detém o maior conhecimento sobre o amendoim, né? Então, uma maneira de se tornar essa cultura mais viável na nossa região, certo? E voltar a ter um polo aqui na nossa região. Isso é importante porque, veja bem, além de ela se tornar mais competitiva com esse estudo, provavelmente vai surgir cultivares mais competitivos, né? Você tem também a possibilidade da renovação ou a rotação de cultura na região, né? Então é muito importante isso aí, a gente espera que dê certo, né? E que volte a ter amendoim na nossa região, né? E é uma cultura muito gostosa de conduzir, certo? E muito fácil de conduzir. E antigamente, talvez, para você não ter a mão, porque você não tinha mão de obra, não tinha maquinários adequados, era muito manual as coisas, né? Pode ser que diminuiu também, uma das causas diminuir a mão de obra do campo. Mão de obra do campo, né? Mas hoje tem máquinas modernas, hoje tem máquinas para colher tranquilamente aí, máquinas para bater, né? Porque o amendoim você colhe ele primeiro, revolve ele do solo, deixa exposto às vagens, espera secar uns 10 dias, depois vem uma máquina pegando isso aí e colhendo, né? Antigamente você arrancava na mão, né? Não era fácil, né? Sim. Eu acho que vai ser um grande sucesso. Dá para adaptar. Dá. Muito bem, professor. Interessante mesmo essa história, né? E agora a gente vai acompanhar a Isa falando sobre a produção de oliveiras. Olha só. A olivicultura no Brasil, especialmente focada na produção de azeite de oliva, tem ganhado destaque nos últimos anos, com um aumento expressivo na produção e qualidade do produto nacional. Embora o cultivo de oliveira seja tradicional em regiões mediterrâneas, o Brasil se adapta rapidamente a essa cultura, com o sul do país liderando a produção. A produção de oliveiras pode ter objetivos distintos, seja para o consumo das azeitonas ou para a produção do azeite. A diferença entre os dois processos de colheita está diretamente relacionada ao grau de maturação e ao manejo das frutas. Azeitonas destinadas ao consumo direto são colhidas em um estágio de maturação controlado, que pode variar conforme a preferência pela azeitona verde, preta ou de outras tonalidades. Lembrando que a cor é determinada pelo grau de maturação. A colheita para a produção de azeite, por outro lado, requer que as frutas atinjam uma maturação avançada, onde o teor de óleo está no auge. Esse processo, no entanto, exige maior cuidado para evitar que as frutas fiquem no pé por muito tempo, pois a degradação natural dos compostos poderia comprometer o sabor e a qualidade de azeite.
A oliveira demanda um período específico de frio para quebrar a dormência e estimular a floração. Mas nas regiões paranaenses, as horas de frio frequentemente são insuficientes, o que resulta em baixa produtividade e qualidade das frutas. Além disso, a umidade elevada e as geadas recorrentes dificultam ainda mais a adaptação da cultura, promovendo o surgimento de doenças como a antracnose, que afeta a saúde das plantas e reduz a produção. A combinação desses fatores faz com que o cultivo de oliveiras no Paraná enfrente grandes limitações agronômicas e econômicas. O cultivo de oliveiras no Brasil exige um manejo especializado para adaptar a plantas características climáticas locais. Técnicas como a poda controlada, irrigação durante períodos secos, adubação específica e monitoramento constante são fundamentais para o sucesso da cultura. Outro fator importante é o investimento em variedades que se adaptem melhor às condições locais. O desenvolvimento e a seleção de cultivares resistentes aos climas brasileiros, especialmente à umidade elevada, são essenciais para que a produção se mantenha sustentável e competitiva. A expansão da olivicultura representa, sim, uma oportunidade para diversificar a produção agrícola, ao mesmo tempo traz a possibilidade de fabricação de um valioso produto ao mercado interno e destinado à exportação. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Até mais! Professor Celso, olha só essa foto que a gente recebeu no Instagram essa semana. Vem lá do Gabriel Farias, da cidade de Igarapé do Lago, no estado do Amapá. Olha só, na foto os avós dele estão segurando uma raiz enorme de mandioca. Fantástico essa foto. Fantástico, né? E ele quer saber qual é a razão, então, para ter uma raiz tão grande assim. Gabriel, a gente conversou com 2 pesquisadores do IDR Paraná, o Vilmar e o Mário, e segundo eles, a mandioca é uma planta perene e provavelmente essa aqui que seus avós estão segurando tem mais de 2 anos no solo. Tá aí, né, professor? Por ser tão grande assim. Toda cultura tem um ponto de plantio e um ponto de colheita, né? Então ela passou do ponto de colheita, né? Então ela vai acumulando. Como é uma planta perene, ela vai acumulando na raiz, né? Provavelmente não tem já as propriedades culinárias que a gente desejava, né? Sim, deve estar mais firme, né? Realmente para cozinhar não vai servir tão bem assim. Não vai servir, para foto tá excelente. Para foto tá boa mesmo. Isso aí, Gabriel, um abraço para os seus avós e continue mandando fotos para a nossa equipe. Até uma próxima. Uma dica para você que se interessa por informações sobre o agronegócio, essa semana nós gravamos mais episódios do Agrocast FAG. A gente tem aqui, então, na tela, esses destaques dos episódios aí que a gente gravou. Um deles falou sobre a correção de solo para altas produtividades. A gente contou com a participação da equipe Polifertilizantes e 2 especialistas conversaram comigo e com a Isa sobre a utilização de fertilizantes granulados da empresa. Muito bacana o bate-papo. A gente também conversou com a equipe da Sumitomo Chemical a respeito do manejo fisiológico com eficiência e sustentabilidade. Então, quem quiser saber mais informações sobre esse assunto, também pode acessar esse episódio. Mais um episódio que a gente gravou foi com a equipe da Macforte, concessionária da Stara, aqui na região oeste do Paraná e também oeste de Santa Catarina. Eles falaram com a gente sobre tecnologias da Stara para o plantio, apresentando equipamentos e técnicas aí que podem contribuir para uma boa plantabilidade. Então, lembrando, para assistir é só acessar o canal do Agrofag no YouTube. O endereço e o QR Code estão aqui na tela. Se você prefere apenas ouvir o áudio, o material também está no Spotify. É só pesquisar Agrocast FAG. E se você quer participar do Agrofag enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos que podemos tratar aqui no programa, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, é no 4533213970. Pode ser áudio também, tá? Estamos em todas as redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe conosco. Vamos conferir agora como ficaram os preços do mercado agrícola essa semana. Até dia 13 de novembro, quarta-feira, o valor da saca da soja em Cascavel, R$ 133,00. A saca do milho, R$ 60,00 e a saca do trigo, R$ 80,00. Depois do intervalo, você vai saber o que é o City Farm, o maior evento do Brasil sobre tecnologias para o agronegócio, promovido por uma instituição de ensino superior. No estúdio, organizadores do evento falam das novidades para esse ano. E ainda nesta edição tem produção de amoras orgânicas. É daqui a pouco. City
City Farm FAG 4ª edição, impulsionando o futuro do agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 22 e 23 de novembro, o Centro FAG receberá as maiores marcas do agro nacional em um show de inovação e tecnologia. Estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm FAG. Evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Começa na sexta-feira o City Farm FAG, dia de campo que une conhecimento científico nas áreas da agronomia e da medicina veterinária. Essa é a 4ª edição do evento, que vai contar com 50 empresas demonstrando as mais avançadas tecnologias para o agronegócio. A novidade é que esse ano vai ter premiação para pesquisas e também serão realizados seminários na área da pecuária. A nossa equipe foi até a Fazenda Escola para ver como estão os preparativos para o evento. Faltando menos de uma semana para receber o público, as empresas estão em ritmo acelerado para os últimos ajustes. Parte da estrutura sendo montada. Esta chegando com os maquinários que ficarão expostos para a apresentação das tecnologias. Esta outra fazendo a capina da área de soja. E assim, toda a equipe envolvida segue para deixar tudo pronto. O City Farm FAG é um evento que combina inovação e tecnologia, se tornando uma verdadeira vitrine de experiências e possibilidades para os visitantes. Promovida pelos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária do Centro FAG, a primeira edição foi em 2019 e reuniu um público de 1.500 pessoas, entre acadêmicos, agrônomos, médicos veterinários, produtores rurais e demais profissionais vinculados às atividades agrícolas. Em 2022, foram 30 empresas expositoras e um público de 2.500 visitantes, que viu de perto soluções para a produção de grãos, lançamento de variedades de soja e milho, além de ferramentas da agricultura digital, como drones e novidades na área de mecanização. No ano passado, o City Farm contou com 50 parceiros comerciais, além de um pavilhão da agroindústria, voltado para a exposição de produtos coloniais, apresentação de trabalhos científicos e uma homenagem ao seu Jaci Skanagata. O reitor Assis Gurgax inaugurou o Centro de Treinamento, Inovação e Tecnologia, que leva o nome de Skanagata. Para este ano, a 4ª edição conta com uma área maior em relação ao ano passado. Agora são 24 mil metros quadrados e 85 empresas parceiras. Helmut Bleil, gerente da Fazenda Escola da FAG, ressalta a grandiosidade do City Farm, evento que a cada ano tem um aumento, tanto em estrutura quanto de parceiros e público. É um evento que vem se consolidando, né? A gente percebe uma evolução sólida no evento, os parceiros cada vez mais acreditando no evento, porque eles participam como investidores, como vitrine, né, do negócio, né, do agro, né? Então, quando as empresas
dão esse voto de confiança para nós, para o evento em si, a gente percebe a solidez do evento, né? E essa semana agora que entra, nós estamos aí nos preparativos finais, o final da montagem, o final dos últimos detalhes, sempre aquele imprevisto de última hora, mas esperamos que até o final da semana, aí, no dia do evento, que começa na sexta-feira, esteja tudo pronto, bonito, preparado para receber aí todos os convidados de Cascavel e região, que nós temos uma divulgação regional do evento, né? Nós vamos seguir falando sobre o City Farm aqui no estúdio. A gente recebe então os organizadores, né, representando a equipe organizadora aqui com a gente, professora Ana Paula Mourão, coordenadora de agronomia. Seja muito bem-vinda, Ana. Olá, é sempre um prazer estar aqui falando do agro. Muito bem. Professor Adriano Cardoso, coordenador de medicina veterinária. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Um prazer poder estar trazendo aqui o que tem de melhor do agronegócio de toda a nossa região. Isso aí. Falando em melhor do agronegócio, eu quero saber já das novidades, né, Ana? A gente citou aí, então, na reportagem falando dos preparativos, tem muita novidade para essa 4ª edição do City Farm. Conta pra gente quais são os destaques aí. Bom, nosso evento vem ainda maior, com mais empresas parceiras, toda a parte de campo, a parte ligada a animais. Também temos, mais uma vez, o incentivo à pesquisa, através do Prêmio Saber e dos banners científicos, o Inovatom Agro, inauguração da Fazendinha, ou seja, muitas coisas que a gente pode conversar aqui hoje. É isso aí. Pecuária também muito presente, né, Adriano? A expectativa está grande em relação também a essas empresas vinculadas à veterinária. Principalmente o fortalecimento da bovinicultura de corte e leite, que é um dos destaques que nós temos dentro do City Farm, no qual a gente conseguiu aí transmitir algo que tem de melhor para os produtores e a busca, né, pela inovação, principalmente na cadeia leiteira, que tem uma expansão muito grande na nossa região, e assim como também a produção de corte, com um aumento significativo de produção de carne e tecnologias e genética para os produtores. Muito bem. E para a gente saber, né, sobre o evento, é no dia 22 e no dia 23, sexta e sábado, como que acontece a dinâmica aqui? Vão estar acontecendo palestras, né, aqui nos estandes, os visitantes vão poder conhecer de perto, então, cada uma das tecnologias expostas. Como é que acontece o City Farm na prática? Bom, então, como você disse, sexta é dia de evento e sábado é dia de evento, 22 e 23. A partir das 9 horas da manhã, os estandes estarão abertos no dia 22, na sexta-feira, ficando abertos até às 5 da tarde, com um pequeno intervalo para almoço. E ao longo desse dia terão, assim, mini palestras, tudo, mas o atendimento geral ao público, tá? Nesse dia também nós teremos à tarde a apresentação dos artigos classificados no Prêmio Saber, né, agropecuário, e o evento do Seminário de Leite e Corte, o professor Adriano vai falar um pouco mais, isso na sexta. Teremos também a inauguração da Fazendinha na sexta-feira, que também, né, vamos conversar. E no sábado, temos a abertura oficial do evento às 8 horas da manhã, com a entrega da premiação do Inovatom, com uma homenagem também, agropecuária, aí uma pessoa de renome nesse setor. E depois temos o dia inteiro de evento no campo, com mini palestras, ciclos de mini palestras às 9h30, às 11h, às 1h30 e às 15h30, além do atendimento normal dos estandes. E também toda uma parte na área de animais, né, Adriano? Com a bênção dos animais, desfile dos animais, o adestramento da brigada da Polícia Militar também, né? Então teremos, ou seja, para todos os gostos, com praça de alimentação, para você vir e passar o dia. Para passar o dia, para se divertir e também aprender muito, né? Quero pegar o gancho, então, para falar do seminário da pecuária, né? Adriano, olha só, a gente tem aqui na tela, então, esse banner de divulgação aí do primeiro seminário bovino de corte e de leite. Vai acontecer na sexta-feira. Conta pra gente como é que funciona, então, o seminário. A ideia
no início era fomentar um seminário que fosse abrangente para todas as áreas. Então, quando nós criamos a ideia de trazer um seminário somente leite e somente corte, nós fizemos com que houvesse nomes a serem citados, ou seja, doutores no assunto, no qual viesse trazer o que tem de maior na tecnologia para a produção desses dois ambientes. Como a pecuária e o corte de leite e bovinos de corte na nossa região é muito forte, o que nós pensamos que seria de melhor para todo mundo, né? Trazer, além dos alunos, os pecuaristas, os visitantes e os produtores que estarão expondo. Vir conhecer o que tem de melhor no momento. Então, as pessoas envolvidas com esse assunto, eles têm o conhecimento técnico para trazer o conhecimento desde a produção até o mercado futuro. Então, como no momento está uma mudança grande, tanto na qualidade e no preço agregado dos produtos, nós tentamos fechar com que essa cadeia trouxesse uma informação que seja técnica e uma informação que venha trazer aquela economicidade, pensando já em 2024, mas também, né, para 2025, que nós temos um ano longo pela frente. E dentro desse City Farm, nós agregamos, além dos seminários, né, com nomes fortes da pecuária e leite, nós fechamos com mais de 30 produtores rurais, onde vão estar trazendo os seus produtos. Então, dentro dessa cadeia de produção, vai ter a exposição de animais, que nos outros anos nós não tivemos e que esse ano é uma novidade. Então, como ela está se tornando uma feira agropecuária, tanto na parte agrícola como na parte da pecuária, como a gente vai ter exposição de vários maquinários, vários estandes da agricultura, tanto na parte tecnológica como na parte demonstrativa, na parte da pecuária nós incrementamos essa ação também. Nós vamos ter bovinos de corte, bovinos de leite, ovinos, entre elas várias raças. Aí temos animais hoje vinculados a algumas exposições como lhama, mini vaca, mini cabra e assim vai, inúmeros tipos de animais diferentes que vêm agregar, porque o convite ele vem para toda a população, né? Não é só o produtor rural, mas para todos aqueles que queiram trazer a sua família e vir desfrutar do conhecimento e visualizar o que tem de melhor dentro do agronegócio, dentro da cidade, é a oportunidade de estar aqui no City Farm. É para estar aqui. Então, só relembrando, né? Ou seja, o seminário vai ter, então, palestrantes de renome a nível nacional e também a exposição de animais para fechar, então, esse ciclo todo da produção até o mercado. Isso é uma conquista, não só do City Farm, as pessoas que estão envolvidas na criação dela, mas também das empresas que auxiliaram de alguma forma o convite para os seus produtores para estar aqui. Então foi uma decisão onde todas as grandes empresas envolvidas da área gostariam de que esses nomes que estarão no City Farm sejam realmente nomes fortes para a agricultura e para a pecuária. Muito bem. Vamos falar agora de Prêmio Saber também, nesse mesmo sentido, né? A gente tem também aqui na tela Prêmio Saber Agropecuário e Prêmio Saber voltado à agricultura e à veterinária, né? Professora Ana, então conta pra gente como é que vai funcionar o Prêmio Saber Agropecuário, já vem de um processo aí de seleção de trabalhos, né? Sim, teve uma comissão organizadora dessa parte científica, onde a mesma recebeu trabalhos que vieram de várias partes, até de outros estados também. Esses trabalhos foram avaliados, que a gente fala numa avaliação às cegas, por avaliadores de outras, né, não aqui da FAG, e depois foram selecionados 20 trabalhos, 10 ligados à agronomia, 10 ligados à parte de medicina veterinária, e esses 20 trabalhos serão apresentados na sexta-feira, no período da tarde, né, durante o evento, para que à noite seja definida e proclamada a premiação ali, né, de quem serão os vencedores, que levarão um prêmio bastante robusto de incentivo à pesquisa, que é um dos objetivos da instituição, né, sempre promover a pesquisa e o desenvolvimento aí da educação. O primeiro ano de Prêmio Saber Agropecuário é um incentivo realmente, como a professora Ana falou, né, professora? É um ótimo incentivo. Vamos ver se
cada vez mais aumenta essa quantidade de pessoas que tragam trabalho, né, Ana? Isso mesmo, esse é o objetivo, Celso. E falando também sobre a apresentação de trabalhos, né, temos aí as pesquisas científicas e no City Farm também tem exposição de banners e outros estudos científicos, né? Isso mesmo, então é uma chance de publicação, não só para alunos, para profissionais, para estudantes da FAG e de outras instituições também. É um momento de mostrar o seu trabalho, a pesquisa que você realizou. Então, a demonstração será em forma de banners eletrônicos e depois com a possibilidade de publicação nos anais do evento. Muito bem. No sábado isso. No daí. sábado, isso no sábado. Sim. Oportunidade, então, né? Vamos agora falar também sobre fazendinha. Vocês comentaram, né, agora há pouco, sobre esse assunto. A gente tem aqui na tela a imagem da fazendinha, né? Onde serão expostos aí alguns dos animais que o Adriano citou agora há pouco. Relembra pra gente, Adriano. Nós vamos ter na exposição dentro da inauguração da fazendinha, são lhama, mini cabrito, mini pônei, ouriços, coelho, hamster, garnizés. Então nós vamos ter uma gama muito grande de animais ali dentro da fazendinha. Além dos animais que também vão estar na exposição, que serão um complemento da fazendinha, né? Então a fazendinha na sua inauguração é um demonstrativo para as crianças virem conhecer, né, um ambiente diferente, um ambiente de lazer, onde elas vão poder conhecer várias espécies de animais num ambiente produzido numa arquitetura diferenciado do que nós conhecemos no dia a dia das fazendas. Isso aí, a nossa equipe acompanhou de perto, então, como é que é a estrutura da fazendinha. Vamos acompanhar, então, na reportagem do Reinaldo Jago. É uma turma pra lá de especial. Tem mini pôneis, coelhos, porcos da Índia, ovinos e caprinos, mini vacas, aves, papagaio e até lhamas. Esses são alguns dos novos moradores da fazendinha. Enquanto eles passam por uma quarentena e recebem todos os protocolos sanitários necessários, a estrutura já está sendo preparada para recebê-los. A fazendinha foi construída no setor de pecuária do Centro Universitário FAG e projetada com 7 baias, cada uma com pelo menos um casal de cada espécie, tornando a experiência a mais interativa possível. O piso superior foi construído para aulas e atividades com as crianças, unindo teoria e prática, e ficará fixa para a integração pedagógica com o Colégio FAG, como explica o pró-reitor Afonso Cavalheiro. A fazendinha veio porque ela tem assim um fator motivacional extremamente interessante, que é o contato que as crianças vão ter com os animais e com a cultura que existe em torno de uma fazenda. Então, para o colégio, é mais uma situação de aprendizagem, onde os alunos vão aprender sobre os animais, sobre como funciona esse contexto e principalmente os nossos alunos são muito urbanos hoje. A possibilidade deles de ter contato com a natureza, com alguns animais, ela é pequena, ela é menor. Então o colégio vai proporcionar isso aos nossos alunos, esse contato direto com a natureza, com os animais e principalmente com o cuidado e o respeito que temos que ter com esses bichos. A área também conta com piquetes ao ar livre, justamente para alterar a rotina dos animais e para que alguns possam também aproveitar a pastagem. O lançamento será nesta edição do City Farm e pretende atrair uma grande quantidade de pessoas, principalmente o público infantil, que agora também terá um espaço dedicado só para eles. Realmente uma ideia muito criativa e inovadora mesmo a fazendinha, né? Nossa, é uma novidade, né? Para o público e para a gente também, que não sabia que ia ter isso aqui, né? O pessoal interno não sabia. Muito legal. E professor Adriano, então, mais uma forma de integrar, assim, né, a participação das crianças, da família em si durante esse evento. Fica o convite para as famílias virem conhecer. Nós vamos ter inúmeras atividades familiares, não somente a fazendinha, mas vai ter passeio com animais, vai ter exposição de outros tipos de materiais lá, brinquedoteca e assim, para a família inteira poder desfrutar e conhecer a parte agrícola e a parte da pecuária existente
dentro do nosso centro acadêmico, que é o mais importante, que é a veterinária e a agronomia, demonstrando o que tem de melhor para a região. Fica o convite, então, né, a partir da sexta-feira, dia 22, vai ter muita tecnologia, muita exposição aqui ligada às novidades do campo. Então, a gente deixa o convite para quem está em casa. Isso, e a gente quer mesmo que o conhecimento chegue às pessoas. Então, eu sempre falo, é um momento de lazer, de descontração, de integração, mas de muito network, né, entre os profissionais ligados ao agro e conhecimento. Esse é o nosso maior objetivo, né? Fazer com que as pessoas entendam mais de um assunto que é tão importante para o nosso estado, para a nossa região, né, e claro, para o país inteiro. Então, fica o convite, sexta-feira, dia 22 e sábado, dia 23, o dia inteiro é dia de fazenda, é dia de City Farm. Perfeito, perfeito. Convite muito bem aí, né, explicado pela professora Ana e professora Adriana. Obrigada pela participação e a gente se vê no City Farm. Até lá. Daqui a pouco você vai conferir como é o manejo de uma plantação de frutas orgânicas. Um produtor de Cascavel tem 12 mil pés de amoras pretas. É já já. City Farm FAG, 4ª edição. Impulsionando o futuro do agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 22 e 23 de novembro, o Centro FAG receberá as maiores marcas do agro nacional em um show de inovação e tecnologia. Estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm FAG. Evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via 2ª graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Professor Celso, olha só que bacanas essas imagens de uma plantação de amoras aqui mesmo, no interior de Cascavel. Desconhecia. Pois é, realmente são 12 mil pés nessa propriedade com um manejo orgânico dessa fruta. É um tipo de produção em crescimento, né? Para uma área grande, né? 12 mil pés, né? Não é fácil, não. Em que a colheita é toda manual, né? É, não é fácil. Muito bem, vamos acompanhar então como é feito o manejo dessa área. Olha só. Esta paisagem, cercada por barreiras de mata nativa, tem 8 hectares e fica na linha Rio 47, área rural de Cascavel. Aqui todo o sistema de produção é orgânico e voltado para a fruticultura. Foram plantados pêssego, nectarina, ameixa e mirtilo. Mas o que realmente chama atenção é esse pomar com 12 mil pés de amoras. Quem cuida da propriedade é o seu Ademar. Desde que adquiriu a terra, há 7 anos, ele planejou tudo para que fosse uma produção 100% orgânica. Como a propriedade aqui ela era uma propriedade abandonada, ela não tinha um histórico de uso de venenos. Então, quando você não tem um histórico na propriedade desse tipo de uso, facilita a certificação mais rápida. Porque se tiver uma propriedade que tem histórico de uso, pode levar, depende da cultura, 2, 3 anos para você obter o certificado. Então a gente já está certificado desde o início. E toda a propriedade, não é só a cultura da amora, é toda a propriedade. No ano passado, a produtividade foi de 8 toneladas de amoras. E para esse ano, a expectativa é de 14 toneladas. Já que todos os pés estão em idade adulta e em plena fase produtiva. Trazendo então para a questão do cultivo mesmo da amoras, no caso aqui você tem 3 variedades? Sim, a gente trabalha com 3 variedades para trabalhar, tentar ter ciclos mais longos de colheita, para ter mais produto no mercado.
A gente trabalha com a variedade Tupi, que é a nossa variedade carro-chefe, que é para mercado in natura. A gente tem a variedade Cainguá e tem a variedade Xingu também. A Cainguá também é voltada para o mercado in natura, mas eu tenho menos pés. E a Xingu é mais voltada para o mercado de congelados ou indústria, que ela é mais produtiva, mas ela não é tanto para mercado in natura pelo sabor dela. O sistema orgânico exige mais mão de obra no manejo do pomar, já que não é permitido o uso de produtos químicos. A limpeza para eliminar plantas daninhas, por exemplo, é feita toda de forma manual. Basicamente, quando os pomares são mais novos, eles estão um pouco mais suscetíveis a algumas pragas. Mas, no caso desse pomar que a gente está aqui agora, já é um pomar que eu chamo um pomar mais equilibrado, onde que conforme surge a praga ou inseto, um inseto que vai gerar um dano, surge o seu antagonista que combate ele. Então aqui a gente nota claramente, bem fácil assim, começou a surgir um besouro ou um percevejo. Numa semana depois ele some, porque o sistema tenta se equilibrar novamente. Mas o pomar todo tem que estar em equilíbrio, não é só a planta, é solo, é cobertura, esse tipo de coisa. Por isso que pomares mais novos estão um pouco mais suscetíveis a algumas pragas. A gente tem que tomar um pouco mais cuidado. Mas no manejo orgânico é uma das vantagens. Quase não utiliza produto, quase não, químico, nada. Tem produtos biológicos, mas é muito raríssimo precisar. Neste período de safra, que vai de outubro até começo de janeiro, a colheita diária é de aproximadamente 250 quilos. Para preservar a qualidade, na hora da colheita também precisa ter um cuidado especial. Explica para a gente essa técnica. Bom, a gente tem que tomar cuidado, porque a amora, devagar ela vai soltar e vai ficar sem marquinha nenhuma. Você tem que entender assim, a amora, isso aqui não é uma fruta de amora, tá? É um conjunto de frutas, tá? Cada gominho é uma fruta que está preso num cachinho, como se fosse uma uva. Então, se eu tirar, eu posso danificar uma das frutas aqui embaixo. E isso perde tempo, a gente perde qualidade e daí, se vai para o mercado, ela acaba durando menos tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado para tirar esse conjunto inteiro, bem certinho. Nem pode apertar muito também, nem né? apertar, você não aperta, você só segura. Daí elas têm que sair inteirinhas. Após a colheita do dia, de acordo com a demanda dos clientes, essas amoras vão para o setor com área refrigerada, para fazer toda a parte de classificação, descartando aquelas com algum defeito e separando com todo cuidado, uma por uma. Depois de toda a classificação, as amoras são colocadas nessas bandejinhas. Aqui o Ademar vai fazer a conferência e também pesar cada uma delas. Sim, a gente tem que certificar que todas estejam acima de 125 gramas para o mercado. A gente toma cuidado de deixá-las bem organizadas para não danificar nenhuma fruta. Toda a produção é comercializada em supermercados, casas especializadas em produtos orgânicos da região e parte voltada para indústrias para a fabricação de subprodutos como geleias. In natura, a gente ainda está trabalhando regionalmente. A gente trabalha com várias redes de supermercados que a gente atende. E na parte, o excedente da produção e os congelados, a gente ou vende para os mercados também, ou vende para a indústria, né, também. Indústria de geleias ou outro tipo de indústria que precisa fruta.
arroba do boi gordo, R$ 335,15. O quilo do suíno, R$ 6,43. E o quilo do frango, R$ 4,18. Chegou a hora das redes sociais, com dicas de cursos e eventos que vão acontecer nos próximos dias e as fotos que vocês enviaram para a nossa equipe. Vamos mostrar, então, para a gente começar aqui o quadro, dessa foto do André Prediger, lá da Pioneer, né, professor? Aproveitando a cuia. Isso aí, a cuia do Agrofag, ele fez esse registro, então fez questão de mandar para a nossa equipe. Obrigada pela parceria de sempre, né, do André. E, claro, tomando um mate na cuia do Agrofag. Bom demais. Seguimos então para as indicações. Olha só, no dia 22 de novembro, como a gente já conversou aqui, né, durante a entrevista do estúdio, tem o seminário, então, bovino de leite, aqui com palestras, olha só, envolvendo diversos assuntos na pecuária leiteira, e também temos o seminário voltado para bovinocultura de corte também. Olha só, na próxima arte a gente consegue ver quem serão os palestrantes, também falando aí um pouco sobre o setor. Olha só, vou destacar os nomes aqui dos palestrantes para vocês, pode voltar na outra imagem, que a gente também fala aqui. Olha só, Timóteo Silveira, Denis Vinícius Bonato, Rodrigo Fartura, Micael Neumann, isso falando então da bovinocultura de leite. Já na bovinocultura de corte temos a Fernanda Rippel Salgado, Ricardo Zambarda Vaz, Danilo Milen e também a Andréia Mesquita, conversando então um pouquinho mais sobre os principais assuntos aí do setor. Palestrantes de peso, hein? Palestrantes de peso, muito bem, é isso mesmo. No dia 22, então, na sexta-feira, lembrando, né? É muito importante. Curso do Senar, trabalhador no cultivo de flores em vaso, voltado para orquídeas, então, né, principalmente esse curso aí. Sindicato Rural de Cascavel é onde será o local, então, desse curso, 28 e 29 de novembro. Maiores de 18 anos, então, né, podem participar, produtores e trabalhadores rurais. E o telefone para contato, para você saber mais informações, é esse aqui, 45-99942-0063. Temos também o Dia de Campo Cultivando o Bem-Estar. Árvores, porcos e sustentabilidade. É o projeto Porco Moura e o Sistema Agroflorestal, então, lá da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, dia 21 de novembro, às 2 horas da tarde, na Fazenda Canguiri. Temos também a indicação aqui do AgroPro. Então, é um workshop que vai trabalhar principalmente esse protagonismo, né, a liderança no agronegócio. Vai ser realizado no dia 27, das 8 horas da manhã até o meio-dia, na sede do Sindicato Rural aqui em Cascavel, que fica na Rua Paraná, centro da cidade. E para você confirmar a sua presença, tem o telefone na tela também. É o 45-99942-0063. É com esse recado aqui que a gente encerra, então, as redes sociais. Professor Celso, uma ótima semana para o senhor. A gente se vê no próximo Agrofag com City Farm. Correto. Uma ótima semana para você também. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê no próximo domingo com a cobertura completa do City Farm Fag. Até lá!